Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast da ABS. Meu nome é Vitor Chiari, eu estou como diretor de relacionamento da ABS e hoje eu tenho o grande prazer de receber o engenheiro Carlos Mello aqui no nosso podcast. Vou fazer uma breve apresentação do Carlos e, logicamente, vou deixar que você complemente, né, toda a sua carreira. Bom, Carlos Mello é graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor da cadeira de Estruturas Pré-moldadas em Concreto do curso de Extensão Universitária do PS da USP, presidente da Comissão de Revisão da NBR 9062, Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldado, e autor do livro Monte de Projetos em Pré-fabricados de Concreto. Carlos, seja muito bem-vindo, um grande prazer estar conversando aqui com você. Ok, Esqueci de alguma coisa. Por favor, complemente vamos aqui. Falar aqui, trabalho na Carlos Mello Associados, a CMA Engenharia, e eu acho que é isso, né? Na verdade, é o que a gente faz. Vamos lá. E é um prazer, eu queria primeiro agradecer o convite de estar aqui, podendo participar, conversar e passar tudo o que acontece na nossa vida aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom. Ficou extremamente feliz em poder participar e ser o host aqui também, né? Poder receber uma pessoa tão importante aqui também. E hoje, lógico, que nós vamos falar de um tema que você entende bastante, um tema que eu particularmente gosto muito, que são as estruturas pré-moldadas, estruturas pré-fabricadas de concreto. Estávamos conversando nos bastidores de quando a gente se conheceu. É verdade. Que foi há 10 anos atrás, um pouco mais, em um projeto né, do shopping de Cuiabá, né, de tantos outros projetos que você fez, mas há 10 anos, na época que eu trabalhava numa empresa, que hoje infelizmente não existe mais no Brasil, mas que a partir de então a gente começou a ter um certo contato por conta de uma determinada solução que acabou se tornando corriqueira no mercado brasileiro. Né? Sim, então, é isso aí, foi enfim, legal. Um projeto bem interessante. Inclusive, até comentei contigo que eu acabei achando uma carta que você me pediu, né, na época, e que foi bem legal, que eu falei, caramba, né, depois de 10 anos eu achei essa carta aqui também. Bom, então assim, para a gente poder iniciar, queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua trajetória, né, para você ter aquele gostinho de falar, quero ser engenheiro civil, ou a parte de projeto, né, como que isso entrou na tua vida? Engenharia, na época, a gente entrava em engenharia, foi o primeiro ano que no vestibular já definia a engenharia. Eu lembro que todo mundo estava na moda, engenharia elétrica, eletrônica, começando os computadores, então era a primeira opção, e depois a segunda opção, engenharia civil. A primeira, na época, não deu, acabei entrando na segunda opção, engenharia civil. E falei, vamos embora, né? Qual era a primeira, por curiosidade? A primeira é elétrica. Elétrica, era engenharia elétrica. Eu e todo mundo queria engenharia elétrica, né? E aí começou o curso, entrei, né? Falei, entrei, vamos embora, né? Estamos dentro. Aí começou o curso, fiz o curso, estagiei na área de projeto. Então eu comecei a trabalhar na área de projeto já como estagiário. Na verdade, na época não existia estagiário. Existia, mas não era como é hoje, tudo organizadinho, né? Então, eu fui contratado, carteira assinada, como verificador de projeto. Então, eu era verificador de projeto do escritório do França, o França Associados. Trabalhei lá 11 anos. E aí eu recebi um convite de um headhunter que ligou do nada. Estamos precisando de alguém para trabalhar numa fábrica. Não abriu, né, qual era. Eu falei, numa fábrica? Eles isso não abrem normalmente, né? Hã? Eles realmente eles não abrem. Aí eu falei, numa fábrica? Vambora, vamos ver, o que é isso, né? Recebemos um convite. E aí, acabei indo, que era a fábrica da Munte, pré-fabricados, que também não existe mais. E lá eu fui justamente para montar o departamento de projetos. Então eu abri meu escritório. Foi justamente que eu saí lá do França como funcionário, abri meu escritório e fui trabalhar na Munte para prestar esse serviço de montar o departamento de projetos. E montamos o departamento e eu acabei saindo para ser o prestador de serviço, né? Eu tinha um contrato de exclusividade, aí finalizamos com a publicação do livro, que foi o Manual Munte. E uma parceria que nós fizemos. E aí
o escritório foi aberto ao mercado, né? Então, hoje nós estamos com o escritório há 25 anos, que isso foi em 99. E logo depois já abriu para o mercado e aí a gente começou a fazer projeto aí de pré-fabricado, porque era a área que eu estava atuando na Munte. E tem uma diferença aí, até no mercado fica bem interessante, que é o fato de eu ter trabalhado numa fábrica, eu acabo hoje atendendo ao pessoal de fábrica, porque o pessoal procura a gente. Então, hoje, mesmo dentro do pré-fabricado, que já é uma especificação, eu entendo que existem algumas especificações dentro da especificação. Sem dúvidas. Então, a gente faz muito detalhamento para a fábrica, pela experiência que eu tive de trabalhar lá, né? Afinal de contas, os projetos, eles mudam, assim, no campo, né? Sim. Então, a gente tem que saber, a gente tem que ser esse camaleão, né? De poder realmente se adaptar. E atendendo ao mercado, você atende a várias fábricas. Exatamente. E cada fábrica tem o seu gosto, né? Então, você faz para um que fala, não, eu gosto da dobra assim. Aí você vai fazer na outra, não, isso não, eu gosto assado. Então, a gente vai adequando os projetos para cada fabricante. E acho que a gente atende uma grande maioria aí de São Paulo, principalmente, mas Brasil todo. E no França você já fazia os projetos focados em pré-fabricado não, ou zero. surgiu justamente na Surgiu questão do convite? Justamente no convite que eu fui falar o que é. E é interessante que o primeiro projeto eu fui atender uma fábrica, que era a fábrica de um fabricante português que estava vindo ao Brasil, construiu a fábrica ali em Taubaté. E aí nas reuniões ele falava, não, porque os cachorros são muito importantes, os cachorros. E eu não falei, um cachorro? O que é um cachorro? Aí depois que eu fui a saber que em Portugal o cachorro é console. É mesmo? Então, não sei. Essa informação é onde. completamente nova para mim, não fazia Também, ideia. não fazia ideia. Eu fiquei a reunião inteira, claro, os cachorros, claro, não tinha ideia do que estava. Pessoal que estava projetando um canil, talvez, né? Mas é isso. Então essa é a história. E a gente continuou aí atendendo ao pré-fabricado, o segmento, a gente vai se especializando. E aí até continuando a história, eu recebi o convite na época da BCP, que queria fazer um estudo sobre a norma de pré-moldado. Porque a norma era de 85, a 9062, né, de estruturas pré-fabricadas. E aí a BCP falou, não, a gente quer fazer um estudo para apresentar para a BNT uma proposta de revisão, que já tem muitos anos que a norma tinha sido publicada, estava bastante obsoleta já em relação às novas tecnologias, o que se fazia. Então aí na BCP eu fiz o trabalho, a gente reuniu os projetistas na BCP, a gente se reuniu e preparamos um texto base para dar entrada na BNT como uma solicitação de abertura de revisão da norma. Porque hoje a BNT exige que as normas sejam revistas em 5 anos. Mas na época não era assim. Isso em que ano foi? Puxa vida, foi a primeira revisão, isso eu vou ter que lembrar, era 2007, pode ser, 2007, eu não lembro Já muito tinha saído a bem. 6118 em 2003, certo? Ou 4, Certo, já tinha 3. saído, alguma coisa assim, agora eu já não me lembro, tá? Porque foi a primeira Mas foi grande pós revisão. 6118, pós Eu aquela... acho que sim, né? E aí nós demos entrada e fizemos a primeira revisão, que foi muito grande. E aí depois, em 2017, fizemos a segunda revisão, ajustando o texto da primeira. E a ideia, porque a BNT ela fala, a norma não é para você ser uma cartilha de como projetar. Ela tem que ter os parâmetros. Mas como o pré-fabricado é uma fatia do mercado brasileiro muito pequeno, a ideia nossa era, a gente tem que ampliar essa fatia, tem que ensinar, divulgar. Então, a gente colocou na norma, em 2017, itens mais explicados. Não era a ideia de ser uma receita, mas com dados que você pudesse, com a norma, ter mais facilidade de dar o V0, né? O início do processo. Então, eu acredito que a norma 9062 ela tem uma característica de ser mais simples
de usar do que às vezes a 6118. Sem dúvida. Então, era essa a ideia. E continua isso. Então, a ideia, inclusive, tive agora no Ibracon, lá em Maceió, que a gente fez uma palestra justamente solicitando para a BNT a abertura da revisão da norma, que é de 2017. Nós estamos em 2024, já tem 7 anos, a abertura vai para 8, porque a gente vê que tem muitos elementos já para introduzir na norma. Mas é impressionante como essa versão, né, de 2017, eu tive o prazer de participar de algumas reuniões na época, né, a gente estava conversando também sobre isso, e é impressionante a evolução dessa versão que você comentou em 2007, 2008, não me lembro exatamente o ano, e a de 2017, a questão da quantidade de detalhes adicionais que saíram, até mesmo para poder facilitar a vida, não somente dos projetistas, mas para aqueles que usufruem, não só da norma, mas para a parte de aplicação, para a parte de produção, que tem muitos detalhes muito ricos, né? Assim, a norma de 85, ela tinha um foco que na época eram galpões, eram edificações térreas todas articuladas, era um foco da época. Quando foi feita a primeira revisão, já começou a se falar em ligação semirrígida, mas a revisão colocou só existe, pode ser usado. Na de 2017 é que nós entramos com parâmetros para usar de fato, ou seja, assim, é isso, cartilha, né? E a ideia da revisão agora é o novo foco do mercado do pré-moldado, que é edificação alta, ou seja, edifícios altos. Hoje a gente já tem uma série de eventos, né, que estão sendo promovidos justamente para poder colocar, inclusive no Enes, né, deste ano, 2024, teve uma apresentação justamente sobre esse assunto. Sim, o mercado hoje, porque a norma ela atende também ao mercado, né? Então, deve atender ao mercado, né? Afinal de contas... O mercado está exigindo mais estudos e especificações para edifícios altos. Até mesmo porque a construção industrializada, né, como hoje em dia a gente está chamando, né, ela assim, vem crescendo, não digo nem ano após ano, mas acho que dia após dia mesmo. É impressionante a quantidade de obras. A gente está numa fase hoje que falta mão de obra. Então, as construtoras elas estão procurando a industrialização para sair dessa falta de mão de obra no canteiro. É claro que a industrialização é uma coisa geral, então a gente fala de estrutura metálica, estrutura pré-fabricada, estrutura pré-fabricada em canteiro, que é uma coisa também que está evoluindo muito. Ou seja, as construtoras estão começando a perceber que industrializar. Agora, para onde? Então, aí é que entra o pré-fabricado de concreto, que a ideia é verticalizar. Então, é atender o mercado regional, verticalizando o pré-fabricado. Tá. Esse acho que é o futuro que está acontecendo hoje, é o que a gente está enxergando, né? Muito interessante isso. E assim, aí eu tenho uma curiosidade. Como que surgiu o convite para você se tornar o coordenador da norma? Porque assim, tem toda essa questão, né? Assim, muitas vezes, eu estou hoje como coordenador da revisão de uma norma. Para mim não foi nem um convite, foi meio que uma imposição. Não sei para você como foi. Né? O que aconteceu? Eu tenho curiosidade para saber. Tinha muita gente participando, né, Carlos, na época, né? O convite da BCP foi para a gente fazer o grupo. Então, assim, Carlos, liga para quem você conhece. Então, já formamos o grupo para começar. Era fazer o texto base para pedir a comissão abertura, para todo mundo participar. Então, naturalmente, esse grupo já falou, o Carlos coordenou aqui o grupo. E aí eu entrei na ABSIC, que era a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto. E através do Paulo Sérgio, acho que ele era presidente na época, né? Felizmente faleceu muito cedo. Ele convidou. Aí ele falou, não, Carlos, a ABSIC quer então que você continue. Você já está nesse trabalho com a BCP, continua aí o trabalho. Então, esse foi o convite. Aí eles fizeram o convite, o presidente ele é votado, né? E aí o pessoal votou, fui eleito.
E foi o primeiro, e depois no segundo aí já foi natural, né? Mas também é votado, então não é certeza. E a ideia de abrir a comissão agora, pretendo participar, estou envolvido. E se der, se for eleito, a gente coordena de novo. Não, mas eu não tenho a menor dúvida que vamos isso tentar, vai acontecer. Afinal de contas, todos os detalhes, né? Não, e muita gente não quer, é muito trabalho, não remunerado. Eu chamo de hora marginal. São os trabalhos que você faz no horário marginal, que é aquele horário depois que você trabalha, que você continua trabalhando em casa e dá trabalho. Mas tem uma grande questão que eu costumo chamar muito, que é uma satisfação pessoal muito grande, a posteriori, quando você vê aquilo publicado, aquilo você fala, aqui eu não tive só trabalho. Tem um prazer. Você faz grandes amigos. Sim. Briga bastante também. Sim. Faz parte de qualquer revisão de norma. Tem gente que fala, não quero participar porque tem muita briga. Fala, não, eu acho, é por aí que você tem que participar. Não é pela briga. Eu acho que o conhecimento que você adquire participando das comissões de revisão de norma ou da elaboração de uma norma é tão grande. Para mim, pelo menos, eu tenho uma satisfação muito grande de falar, eu participei disso. Tem que estudar. Alguém fala alguma coisa, você fala, Esse eu acho... Tenho que estudar. Porque qualquer um pode participar. Sim. E o problema são justamente aqueles que vêm dando os pitacos, né? Sem o menor conhecimento, muitas vezes. Faz parte do jogo. Mas de fato, precisa estudar, porque senão participar de algo sem saber também não dá. Para quem aqui que está assistindo e nunca participou de norma, tem muita gente que não participa, Sim. né? Mas quem nunca participou, é interessante porque a norma tem um tripé obrigatório, que é o fabricante, o neutro, que normalmente é a universidade, tudo, e o consumidor, que é a sociedade. Então muita gente acha que a norma é só técnica, não é. Como ela mistura a sociedade, entram questões comerciais, entram questões ali no meio do bolo, que você usa a técnica com a sociedade. Você está inserido nela. E eu lembro que numa das reuniões apareceu um sujeito de gravata borboleta, que era de uma... Eu nem me lembro, mas de uma ONG, não sei o quê, e fez uma apresentação sobre a pré-fabricação na sociedade em relação aos mais pobres, e todo mundo ouvindo. Foi muito interessante, porque saiu completamente do usual ali, de discussão técnica, e foi bem legal, né? Porque são reuniões que não duram menos do que 3 horas. É a tarde toda. Normalmente é a tarde toda. Não dura. Normalmente as reuniões começam, às 13, acabam às 17 horas, alguma coisa assim. Não é menos do que isso. Então você sabe que uma vez por mês, pelo menos, você vai despender lá 4 horas do teu dia para poder participar da norma. Eu ainda não coordenei uma norma que agora será online. Ou seja, na verdade, tem a reunião presencial, mas... Eu estou nessa hoje. A maioria é online. Ainda a dinâmica não sabemos como é ainda. É assim, né? Eu, particularmente, eu prefiro presencial. Sim, mas, eu também, claro. Conhecendo São Paulo como principalmente porque a maioria das reuniões acontece em São Paulo. Mas questões de trânsito e tudo mais, o online ele veio justamente para poder facilitar isso. Mas eu confesso, não é fácil, porque o online muitas vezes tem aquele cara que vai deixar a câmera desligada, você não vai ver que ele vai... Esse cara aí, o que ele tá falando? Né? Segunda-feira, eu mesmo, recentemente, eu estava participando de onde só a minha câmera estava ligada. Só que 6 pessoas participando de uma revisão de uma norma, no caso das emendas mecânicas por luva, na qual eu sou o coordenador atual, e assim, pouca gente participando de fato. Mas o online ele facilita por conta disso, porque vai ter o horário para começar e o horário para terminar. A gente teve reuniões com 27 pessoas presenciais. Eu imagino que online vai bater nos 50 fácil. Já era na sede da BSIC, né? Acho que aonde é o endereço atual, inclusive, né? 2000 e... não, acho que não era ainda, não sei. Eu acho que não, ainda era na... Né? Uma delas foi na BCP. Na BCP. Agora a outra eu já não me lembro onde foi. Não, acho que foi na BCP também. A segunda de 2017. Me parece que... Bem, agora... E assim, você comentou da 9062, de tudo, como surgiu o convite, como começou. Agora,
logicamente, a gente se baseia muito em normas internacionais também. Sim. Né? A gente costuma se basear, não necessariamente, a própria 6118 não é um exemplo disso, porque a nossa própria norma, né? Muitas vezes que eu trabalhava, por exemplo, com países como Argentina, Colômbia, Paraguai, meio que uma cópia, né, da própria ACI. Sim. Né? O Sim. Brasil, a gente não tem tanto esse costume de ter cópias. Muito pelo contrário. Acho que a gente costuma elaborar, lógico que a gente pode se basear e tudo mais. A 9062, ela foi baseada em alguma norma internacional? Foi utilizada assim como... Assim, quais normas que foram utilizadas? Não digo nem como base, mas como material de consulta mesmo. É interessante porque a base da norma 9062 é a de 85, né? Em 85 eu não era nascido ainda, né? Boa. Então eu não participei, eu não sei de onde surgiu, mas eu sei que a base foi o Eurocode. Mas algumas coisas tem do ACI. Eu acho que é interessante que eu já entendi que o americano, ele ensaia muito e escreve uma teoria sobre o ensaio. O europeu escreve a teoria e depois ensaia para comprovar a teoria. São duas maneiras. Inverso. E então tem coisas na norma, por exemplo, como o cálculo do console, que é extremamente, vamos chamar, voltado em cima de ensaio. Então toda a teoria do console na 9062 eu sei que veio de ensaio. E tem outros itens que não, que vieram do Eurocode, que é muito mais técnico, com um caminho lógico diferente. Então tem umas coisas que você olha assim e fala, da onde saiu isso, né? Tem uns números na 9062 vindos de ensaio. A gente questiona, começa a comparar com a 6118, tem umas diferenças, então isso a gente ajusta e administra, essa é a verdade. Porque são origens diferentes e tem gente que não entende isso. E felizmente no Brasil nós temos excelentes laboratórios e excelentes profissionais da área. Então assim, de fato tem muita coisa ensaiada já. Claro que tem muito a ser feito ainda. Mas tem tem laboratórios muito bons, né? Inclusive, uma das coisas da norma é que existe já no Brasil um corpo técnico em cima do pré-moldado muito maior. Então, hoje, existe uma facilidade de você ter gente estudando, ensaiando, praticando, vendo resultados muito maior. As pessoas estão mais técnicas em relação ao pré-moldado, mas muito mais. Então, a ideia da comissão, que a gente estava conversando, de abrir a comissão, é também transformar a norma, encorpar a norma, no sentido de aproveitar esse pessoal técnico e sair um pouco de referência a outras normas. Ela ser que nem, por exemplo, a metálica, você tem uma norma de estrutura metálica. A concreto moldado em loco tem uma norma de concreto moldado em loco. A 9062, eu acho, na minha opinião, que ainda chama muitas outras normas, que ficam mudando. Então, criam umas discrepâncias. Então, a ideia seria organizar esse texto. Essa vai ser a proposta que eu vou apresentar na primeira reunião de norma, que seria a gente estruturar o texto para, quem sabe, até ser ISO, como a 6118, quem sabe. Sim. É uma vontade. Dá trabalho. Dá, mas eu acho... É uma meta, vai. Eu acho que é algo realmente se totalmente for possível, plausível. vai ser legal. Vai ser legal. E usar esse corpo técnico que existe para melhorar a norma, focando edificações altas, galpões até separar, outros capítulos. Ideia que não falta. Então, eu me lembro que saiu junto, ou praticamente junto, né, a norma de painéis também, né? Sim. Que foi meio que concomitantemente, assim. Eu não me lembro se foram juntas, mas foram muito próximas umas não, das outras. Foram juntas. Foram juntas. O Augusto Pedreira, né, Sim. tocou. Foi mais ou menos junto para sair junto. A 9062 demorou um pouco mais, teve que ajustar o texto no formato ABNT, porque a norma de painéis é uma norma que foi a primeira. Sempre a primeira é mais difícil. Sempre. Você começar do zero. Vou escrever uma norma. Zero. Nossa. Absolutamente. Aí tem que montar uma coxa de retalho, vamos chamar assim, e escrever um texto consistente, que foi feito. O trabalho é esse. Agora precisa evoluir. Porque a primeira você abrange de uma maneira geral, tudo, para poder uniformizar as ideias. E para ter a primeira. Já tem que partir de algum lugar. E agora você faz o salto
com mais coisa mais técnica, porque agora você tem material, né? Até por conta das adaptações de projeto, adaptações de mercado, como você bem comentou, né? Então tem muito isso. Essa questão a norma ela tem que estar adaptada ao mercado também. Eu assisti umas palestras que é o futuro, mas aí é do pré-moldado no mundo, né? Uhum. Tem uma história, eu não sei números, mas assim, tem uma história que eu vi numa palestra que a China está exigindo que daqui a não sei quantos anos que os prédios sejam em painel pré-fabricado. Eu não sei percentual, mas eu já vi É isso um também. negócio assim, parece que vai ser tudo, ou seja, daqui a alguns anos, eu não sei quantos anos. Então, a Índia também entrou forte agora em edificação Minha Casa Minha Vida de lá, ou seja, habitação popular, né, edificação, com painel de concreto. Então, e eu estou vendo aqui no Brasil fábricas novas de painéis de concreto. Então, a partir dessa norma que saiu de painel, abriu um campo gigantesco que o mercado está puxando hoje. Então, eu acho, vou conversar com o Augusto ainda, mas de falar, Augusto, vamos pedir a revisão, né? A outra norma complementar ao pré-moldado, então a 9062 é a norma de pré-moldado, tem a norma de painéis e a norma de laje alveolar. A norma de laje alveolar recentemente foi revisada, bem recente. Então, vamos dizer, ela já deu um up, também foi a primeira, aquela dificuldade de ser Ela a primeira. saiu em que ano? A de laje Eu alveolar, realmente não me lembro. lembro, não sei dizer o ano agora. Mas é recente. Uhum. Alguns anos atrás. E essa revisão. E agora a gente, então, a hora é a vez da 9062. É o que a gente quer. Né? Ah, mas eu acho que... Bom, tá na hora. Já se passaram 7 anos da... 7 anos? 7 anos da publicação. Da publicação. Não, e o importante é assim, os 5 anos, às vezes, não tem alguma coisa assim. 5 anos é um número que apesar de ser uma, entre aspas, uma regra... Tem hora que não precisa, Concordo. você só dá, mas a ideia da ABNT é quando não precisar, você só dá uma geral e publica de novo, até se revisar o texto, se for o caso. Mas justamente a palestra que eu apresentei foram 15, 20 itens para serem discutidos, propostas já para alterar a norma. Então falando, solicitações, porque como presidente da norma, de vez em quando toco o telefone e alguém fala, queria tirar uma dúvida, que eu estou fazendo um projeto, e aparecem umas questões, porque a gente lê. Você sabe que engenheiro escreve muito mal, né? Isso todo mundo sabe. Então a gente lê o que escrevemos e fala, para mim, tá claro. Aí o cara lê e fala, não tá claro. Aí você entende como ele está lendo e fala, nossa, eu preciso mudar esse texto. Às vezes uma vírgula muda tudo, né? Muda o conceito mesmo, né? Isso, então... Isso acontece na Roma. A gente acha que está super claro e alguém olha e fala, não é isso que está escrito, né? E é verdade. Aí você olha e fala, puxa vida, precisa arrumar isso. Aí você vai anotando. Então eu tenho um caderno da norma lá, cheio de anotação de coisas que a gente precisa Foram muitas corrigir. reuniões, né? Não sei exatamente, mas assim, foram muitas reuniões, né? Então... Mas a ideia deve ter daqui a pouco você vai... Bom, na verdade existe... Né? Se eu não me engano, foi lançado em 2022, durante o Ibracon de Brasília, a norma comentada. A norma comentada, exatamente. Que é uma publicação genial, mas dá para pôr mais coisa. Ou seja, é que se você também quer fazer tudo, não faz nada. O ótimo é inimigo do bom. Então, eu acho que ali foi o Rodrigo, né, que coordenou. Ele mandou bem, que ele falou, não, gente, fecha aqui a porteira de assuntos, vamos publicar isso, depois publica outra. Aliás, existem reuniões periódicas para tratar sobre esse assunto, sim, né? Porque vão aparecendo os assuntos e as dúvidas que as pessoas ligam, falam, poxa, eu tenho que fazer um exemplo numérico, precisa, tá faltando. Então isso vai alimentando, a gente vai anotando, e aí, quando fizer a revisão, a ideia é fazer a complementação desse livro com uma nova prática recomendada. E sempre depois da primeira é mais fácil. Concordo. É muito mais fácil. Sim. E assim, para a gente sair um pouquinho desse assunto de norma, eu gosto bastante, eu acho um assunto extremamente rico, porque a gente pode gravar, acho que uns 3 podcasts só falando de norma, tá? Só sobre as reuniões. Nossa senhora, e pode, viu? Porque tem história para tudo, né? Agora sim, em termos de pré-fabricado, estruturas pré-moldadas, na tua opinião, quais são os principais desafios que você enxerga? Desafios mesmo, não só de projeto,
mas desafios construtivos também? Porque acho que tem muita coisa, na verdade. Cada projeto é único, né, Carlos? Então, assim... Não, o que eu acho que é o grande ponto é, como eu falei no começo, é a fatia da estrutura pré-fabricada dentro da construção, ela é muito pequena. Essa é a verdade. Uhum. Então, o que acontece? O sistema, muita gente não conhece, não sabe como é, e se não conhece, não gosta. Uhum. Então, pô, não conheço, não vou entrar nisso, porque eu não sei o que vai dar. Então, essa necessidade de divulgação do sistema, as pessoas precisam conhecer. Então, a gente vê muito, como eu falei há pouco, construtoras querendo construir, verticalizar em pré-moldado, mas não conhece o sistema, não sabe os problemas. Pô, me ajuda, como é que eu faço? Então, arquitetos, você precisa ter. Então, eu até já tive várias conversas assim. Para mim, o pré-moldado tinha que ser uma cadeira obrigatória dentro da engenharia civil. Nossa. E não é. É optativa. É optativa. E algumas nem tem. Nem tem. A pessoa se forma sem saber, assim... Exatamente. Sem saber o básico. Não é questão de não saber nada, sem Seria saber começar literalmente o na básico. faculdade para poder você difundir. Porque tem metálica, Uhum. Metálica é o grande concorrente do pré-moldado de concreto, né? Porque Sim. são construções industrializadas e são as duas que estão ali. Estruturas de madeira, acho que é cadeira obrigatória, já nem Sim, sei, mas E Ou pelo menos pré-fabricado era. não. Eu tô Pelo formado, menos eu era tô completando também. 20 anos de formado e já era. Então, hoje, honestamente, eu não vou saber, mas é bem provável que sim. Então, assim, eu acho que tinha que começar por aí. E aí, o desafio é você divulgar o sistema, você ter o sucesso divulgado, e aí as pessoas vão usando, vão conhecendo, vão indicando, e às vezes um engenheiro sai de uma construtora, vai para outra, fala, pô, na outra eu fazia, eu sei como é que faz. Isso, então é um processo. Sim. Então acho que esse é o grande trabalho em termos nas estruturas pré-fabricadas. E mesmo a gente também tem que aprender e estudar. Não tem jeito. Nenhum projeto é igual. Outros desafios, de fato, eles são muito, muito diferentes. Depende de uma série de coisas. Depende não só da altura, depende até da geologia local. Não, e eu estava assistindo uma palestra, imagina, do Stuck, do Fernando Stuck. Imagina, uma sumidade e falando, não, porque aí eu estou trazendo esse trabalho para a FIB, que ele está na FIB, e tive que estudar muito, peguei vários fins de semana, eu falei, meu Deus do céu, né? Fernando Stuck. Fernando Stuck. Fala assim, esse cara sabe vários tudo. fins de semana tendo que estudar, eu falei, eu tô ferrado, né? A gente tem que estudar. Eu gostaria que todo mundo tivesse esse conceito, sabia? É difícil, porque assim, é um horário marginal. Sim. E às vezes, aí pega a época da vida, né? Filho pequeno, sei lá, então fica mais difícil. Não é fácil, a gente sabe disso, todo mundo sabe, mas faz parte. E o desafio do pré-moldado, então, é vencer essa inércia do medo, das pessoas que nunca usaram, tem medo de usar porque nunca usaram, e difundir, divulgar e fazer. Uhum. E cada insucesso que existe, porque assim como existem boas construtoras em moldado em inox, existem más construtoras. Existem bons médicos e maus médicos, engenheiros, a mesma coisa. Então, um insucesso dentro da cadeia de pré-moldado é muito nocivo. Porque as pessoas, olha, não funciona. Só não pode virar regra. Então, mas você fala, não, ele fez errado. Não, deu errado, ó, tá vendo o exemplo? Isso é um passo para trás. Então, é duro, porque você ainda compete com maus profissionais, como em qualquer área, isso é normal, mas que para o pré-moldado, como ele precisa ser vitrine, é mais difícil, eu acho, né? Eu até estava numa reunião recente agora, numa construtora que quer fazer edificações em painéis, e o cara me falou, não, porque o usuário, o comprador do apartamento, quando ele é mal executado em pré-moldado, em moldado em loco, ele sabe, isso aqui foi mal feito, isso aqui é execução. Agora, no pré-moldado, ele não sabe, então ele ataca o sistema. Então, assim, ele fala, não, esse negócio de pré-moldado é ruim, dá problema.
E é interessante também a comparação do usuário com uma estrutura moldada em loco, ele aceita um monte de coisinhas. Uhum. No pré-moldado, pré-fabricado, ele compara com a perfeição. Então ele fala, não, tem uma fissurinha. Eu fui visitar uma obra recente que tinha uma fissurinha na alvenaria. E aí o cara chamou, a gente fez a vistoria, tinha uma fissura na alvenaria. Uma fissura na alvenaria? Não, alvenaria, não tem nada a ver com a estrutura. Ah, não, mas é pré-moldado, não sei. Eu falei, não, mas não é assim. E se fosse moldado em loco? Não, se fosse moldado em loco... Não teria problema. Não teria problema, mas é pré-moldado. Então, é um pouco de desconhecimento e é divulgar. Então, esse podcast é importantíssimo. E você falou uma coisa que me chama muita atenção por ter vindo muito disso. A questão da universidade. Que a gente tem hoje a ABS em renovação, que é extremamente importante. O pessoal bem mais jovem, podemos dizer que está fazendo um trabalho muito interessante em relação a essa parte das universidades, das faculdades, enfim. Para poder divulgar não só a ABS, naturalmente, mas divulgar uma série de coisas. Eu, há uns, acho que 16, 17 anos atrás, eu trabalhava numa determinada empresa e eu fazia muita palestra em universidade. Isso moldou muito até meu caráter, sabia? Porque, de fato, eu olhava aquilo e falava, caramba, que interessante, porque esse daqui são os nossos futuros clientes. Sim, E a gente pensava semana da engenharia, né? E a gente pensava como o quê? Como fornecedor. Tá. No caso do pré-fabricado, do pré-moldado, a gente não está enxergando como fornecedor ou como possíveis clientes, não. É uma divulgação, ou poderia ser feito, uma divulgação justamente do quê? Do sistema. E seria uma palestra extremamente, vamos falar entre aspas, né, lógico, simples. Porque você vai mostrar o sistema, mostrar obras, mostrar o que pode ser feito. Porque foi o que nós dissemos. Muitas vezes o estudante ele não tem o mínimo conhecimento. Sim. Não por culpa dele, mas por culpa de não fazer parte das cadeiras da própria universidade. Deveria ser algo mais obrigatório, não optativo, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem várias universidades que fazem isso de livre e espontânea vontade. A própria UFSCar, a Sim. USP São Carlos, que tem, enfim... Mackenzie também, a gente sabe. Várias Mauá. universidades que a gente sabe que tem. Sim. Né? E fazem de bom grado, fazem porque realmente querem não só divulgar naturalmente, mas ensinar os alunos aquilo. Sim. Agora, o mercado normalmente trabalha dessa forma. Você recebe um projeto feito e moldado em loco, e a construtora fala, eu preciso transformar isso em pré-moldado por rapidez, por fornecedores, né? A gente até brinca que o pré-moldado, ele tem um contrato, ele tem um preço. Então, você contrata uma empresa que você sabe quanto vai pagar. E você compara com a estrutura moldada em loco, que tem um orçamento, que é um sonho. É um orçamento que você não sabe se é verdade ou não. E o pré-fabricado não, tem um valor definido porque você faz um contrato com uma fábrica. Então a gente percebe que os projetos eles chegam já um prato pronto para você transformar. E isso gera um pouco de desgaste até com o arquiteto que já fez seu trabalho, já entregou, tem que rever, mudar. Então a gente já identificou que a necessidade seria de vir a concepção já da arquitetura do projeto, anteprojeto em pré-fabricado. Isso ser desenvolvido desde o início. Então, é claro que eu prego que a universidade, a engenharia civil tinha que ter a cadeira, mas também na cadeira de arquitetura. Porque concordo, é verdade. o mercado ele necessita que o negócio venha de início já concebido em pré-fabricado. Nós fizemos um projeto agora, que foi é um prédio chamado WPP, parece que mudou de nome, essa semana me falaram, né? E está até no prêmio ABSIC de obra do ano, já somos finalistas, tal, aquela coisa legal. Mas o que aconteceu? Foi um concurso, arquitetura. E o arquiteto, no concurso, concebeu o prédio em pré-moldado. Já partiu da... Já a premissa da estrutura. Caneta. Então, quando a gente recebeu esse projeto de arquitetura, já tinha uma concepção clara da estrutura pré-moldada. Então foi muito mais fácil do que você tem que transformar tudo, porque o pré-moldado, como qualquer sistema, tem suas limitações, tem suas coisas boas e limitações. Então, se a pessoa não conhecer as limitações, ele propõe coisas inexequíveis. Eu estava numa reunião hoje de manhã que o arquiteto propôs fazer um furo na escada,
na laje escada, cortando a laje inteira. Fala, não dá, não, é apoiada, é uma peça, não é em loco que distribui. Então, falta esse conhecimento na arquitetura também. Tá. Então, a minha ideia seria ir no MEC e convencê-los a introduzir a cadeira obrigatória em arquitetura e na engenharia civil, na estrutura industrializada. Aí eu até coloco como industrializada geral, dando oportunidade à estrutura metálica, à estrutura de madeira, à estrutura pré-fabricada, ou seja, qualquer uma, né? Aí eu gosto muito da tua ideia. Ah, Eu acho que poderia fazer um... Mas não é fácil, fazer viu? não é. Não é fácil. Não Eu tive uma reunião com um De forma deputado alguma. federal para poder ver se emplacava um projeto desses. Não, a gente foi atrás bafou, pesado. né? Não, pesado. Não, então não é... Não Bom, é assim. pô, ainda é uma ideia, Ainda é uma mas ideia. é uma ideia que você já está tentando colocar em curso. Já tive uma reunião com ele e não é fácil. Porque ele entende de outra maneira, e o Ministério da Educação aí, tantas coisas aconteceram nos últimos 10 anos, nossa, tantas muita mudança. mudanças, não absorve, tá difícil, E assim, infelizmente. uma coisa interessante que eu vejo, não só nos projetos, mas nas estruturas pré-fabricadas, a questão de tecnologia. Que acho que tem muito o desenvolvimento, né, de novas tecnologias. Eu vejo isso com uma frequência muito, muito grande. Sim, até... Você também enxerga dessa forma? Tem muitas coisas O mercado de pré-fabricado é mais inovador. Não tem jeito. Porque ele precisa resolver os problemas. E, por exemplo, nós temos um pilar com armadura negativa de viga. Existe uma questão física de você ter o pré-moldado e colocar a armadura, então espaços geométricos muito bem definidos. E às vezes não cabe a quantidade de armadura pelo espaço físico, pela questão de içamento, você tem que ter parede de concreto para içar, não é em loco. Então aí partimos para utilizar, por exemplo, barras de Vidag com uma tensão maior, para você ter menos quantidade de armadura. Ou seja, isso era o precursor do CA70, que está todo mundo falando agora. E a gente já usa no pré-moldado, é que ninguém fala, mas a gente já usa isso há anos. E o pessoal já ensaiou ancoragem, já fez ensaio de arrancamento. E assim, fica todo mundo... Porque agora que está se discutindo e vai entrar na norma agora, mas o pessoal já usa. E tem muitas dessas coisas que o pessoal de pré-moldado já faz e faz há muito tempo à frente da estrutura moldada em loco. Eu até coloco o seguinte, a 6118, que é uma norma de cálculo de estrutura em loco, ela atende ao Brasil. Perfeito. Então ela tem que nivelar as execuções em todo o Brasil. Então, quem está no Amapá está usando a mesma norma que quem está em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. O pré-fabricado, por ser fábrica, apesar também de ser uma norma brasileira, são mais regionais as fábricas. Você tem mais controle do que está se fazendo. A norma até exige o controle, desvio padrão do concreto. Tem um monte de critérios. Então, você tem uma qualidade melhor, mas você fica preso na 6118. Então, o pré-moldado ele acaba puxando o desenvolvimento tecnológico. Eu vejo isso em várias coisas, em concreto. O pessoal está usando em fábrica FCK 80 há muito tempo. E agora é que as obras, acho que também me falaram até que em obra não chega muito FCK 70, já tem muita dificuldade. Né? Eu já vi algumas obras em São Paulo mesmo, com FCK 90, mas assim, uma coisa muito esporádica, naturalmente, até pelas dificuldades que você tem, né, em receber um bom concreto diretamente da concreteira. Aí tem toda a questão do controle, enfim, todas as nuances e todas as dificuldades que qualquer tipo de estrutura tem. Agora, numa fábrica, você tem um controle muito maior. Então, eu vejo que a tecnologia no pré-fabricado... eu estava numa reunião de norma falando sobre raio de dobra de aço. Não, porque tem o raio de dobra. E eu fui na fábrica, eu fui trabalhar na fábrica. A primeira coisa que eu olhei no console era que o raio de dobra era mais apertado. Por uma questão que não cabe. Aí eu falei, caramba, mas está fora de norma. E aí em discussão, assim, falando, pô, essa dobra tá mais, o raio tá menor, né, de dobra.
Aí o cara falou, olha, Carlos, sei lá, a gente tem mais de 5 milhões de consoles feitos. Nunca houve um problema. Aí eu lembrei do americano, que faz ensaio e justifica pelo ensaio. Eu falei, 5 milhões de consoles, eu acho que é uma amostra razoável. Mas a norma não mudou. Tá lá o raio de dobra. Ou seja, mas pode, não pode, diminui a tensão, como é que é? Tudo bem, tem que se estudar. Não é uma coisa leviana aqui de falar que não, tá tudo errado. Não, não é isso. Mas por que que ali dá certo? Qual que é o segredo? Então, o pessoal, eles estudam isso, eles fazem esse estudo, e quando eu entrei na fábrica já se fazia 20 anos com esse raio mais apertadinho. Talvez é uma condição de ancoragem diferente, a tensão no aço é menor, então não dá problema, mas é um exemplo de coisas que eu vi na fábrica, né? E outro, lembrei agora, a gente estava falando de proteção. Você puxa na pista e dá uma tração em cima na peça, porque você está protegendo no ato, ali na pista, o FCJ é menor que o FCK. Como é que calcula essa armadura para não fissurar? Aí eu fui ver na fábrica, não fissura. Mas no cálculo fissura, mas não fissura, eu tô vendo. E é uma pista, 2, 10, 100, 200. E nada. Nada. Aí você fala, pô, caramba, tem alguma coisa. Então, porque existem outros mecanismos, talvez o concreto a tração, cura a vapor, melhora. Tem que estudar. Então, tem muita tecnologia que o pessoal avança, um pouco até empírica no ensaio. Tanto é que a norma de pré-moldado tem um item específico sobre ensaios, definir aceitação por ensaio. Então está definido em norma que é possível. Mas o avanço tecnológico eu vejo na fábrica maior do que nas obras em canteiro. É o que eu comentei com você também, sobre as próprias luvas, Sim. né, de emenda, que eu trabalho há bastante tempo com isso. Porém, em 2015, apesar de já ter a outra versão, depois que as tipologias elas foram incrementadas, foram adicionadas, a gente percebe um avanço muito grande dos pré-fabricadores em utilizar. Porque antes acho que o pessoal tinha um pouco de receio. Não tem na norma, mas que eu falei, tem várias empresas que já utilizavam antes da norma. Sim. Várias. Tanto que as luvas no Brasil foram aplicadas há 50 anos a primeira vez. Não em estruturas pré-fabricadas, mas já eram utilizadas. E desde 2014 e 2015, eu só vi esse número crescer. Claro. Depois da 9062, naturalmente, fala assim, agora eu tenho aqui essa tipologia onde eu posso usar. Então o pessoal assim, não tem tanto receio mais quanto tinha antes de 2017. Né? E engraçado, né? Não é uma tecnologia que você pode falar, nossa, isso mudou a história. Não, muito pelo contrário. Mas vou defender aqui pelo seguinte. Tinha luva, prensava, o NIP fazia, como é hoje, tem fabricantes existe esse assim, modelo ainda? Existe, tudo bem, tudo certo. Mas aí alguém foi lá e fez a rosca na barra. Genial. Por que eu não tive essa ideia? Simples. Por que eu não tive essa ideia antes? Perdeu resistência, ensaiou, puxou, fez carta. Fiz a carta? Fez a carta. Então a rosca, ela foi uma inovação. Porque alguém precisou reduzir esse processo, melhorar produtividade, que isso é pré-fabricado, produtividade. Então, essa é a palavra-chave. Foi lá e fez. Agora a gente tem discutido muito emenda de pilar. Emenda de pilar é o segredo, ainda é caro, mas está barateando cada vez mais. É a velocidade, né? Que está caindo o preço, porque o pessoal está estudando e vai ajustando, vai aumentando a produtividade, menos materiais, vai entendendo, ensaia. Isso é a fabricação. Isso é a pré-fabricação, eu acho que está à frente. Concordo. Dos outros. Entendeu? Concordo. Tem muita coisa interessante que acho que a gente consegue dar celeridade nas obras. Que na verdade esse é o ponto-chave, né? Que é a celeridade. Você ter realmente um rendimento melhor para você, enfim, quanto mais você fizer, mais você vai ganhar. Tem aonde melhorar. Tem, sempre Eu tem. olho assim, não, mas visivelmente tem onde melhorar processos. Então, a ideia é essa. O pré-fabricado ele está evoluindo muito rápido. Então, saímos de galpão, depois para shoppings, que é um prédio de 4 andares muito grandes, entramos supermercados e edificações comerciais e agora edificações verticais. Então, isso já é uma evolução que em 15, 20 anos.
Então, E essa seria até uma pergunta minha para você. Porque assim, você acabou de falar um breve histórico, uma timeline aí assim, de 15, 20 anos do que foi acontecendo, né? De galpões e tudo mais. Onde que você enxerga? Ou se você consegue me falar assim, em 10 anos? daqui para frente... Daqui para frente, o que você, assim, além das questões verticais, você acha que isso vai... Você Não, já eu comentou acho que isso agora é é o futuro. edificação vertical. Você acha que isso é o Vertical. futuro? Esse Isso é o já, futuro. acho que não é nem só futuro, já é uma questão de presente, já Já, realidade. Ou seja, edificação vertical. Ou seja, a gente tem menos terrenos. Qual que é o mais alto hoje, assim, que já foi feito no mundo? Tem No ideia? mundo pré-fabricado. Eu falo isso por curiosidade não, mesmo. sei até. lá, tem fotos lá da Bélgica, tem prédio de 40 andares Tá. pré-moldados, Ou seja, assim. são muitos pisos já. Não, dá para fazer. Mas aí é o seguinte, isso é uma outra coisa que eu gosto do europeu. Ele mistura sistemas. Porque na hora que você tem um sistema, outro e outro, aqui no Brasil é um pouco mais complicado, porque você contrata uma empresa de pré-moldado, ela quer fazer pré-moldado. Uhum. Mas lá fora você tem, não, você faz um núcleo rígido em forma tepante moldado em loco, ganha velocidade e vem montando o pré-moldado na lateral. Não, você faz em metálica. Você faz um... Eles trabalham muito com núcleo rígido, né? Perfeito. E a gente já trabalha mais com ligação semirrígida porticada. Ah, por que essa diferença? Porque a gente tem que pegar os projetos de moldado em loco e transformar em pré-moldado. Então, o moldado em loco vem com pórtico. Você não é que você vai jogar fora e fazer do zero. Não dá. Não dá tempo. Então, você usa o conceito, que normalmente é de pórtico. Isso é um núcleo rígido. Alguns prédios fazem, principalmente comercial. Mas é mais assim, menos, né? Então, eles misturam mais sistemas. A gente não. Porque na hora que fica um brigando com o outro, quer fazer metálico ou pré-moldado, metálico ou pré-moldado. É sempre a briga, né? Ou é um, é outro. É. Né? Algumas empresas estão conseguindo fundir os sistemas e oferecendo esse conjunto. Mas é pouco, muito pouco. Mas o ideal, eu acho que seria usar o que tem de melhor cada sistema e fazer um híbrido. É bem interessante. É interessante porque essa questão de ligação semirrígida, a primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto tem uns 10 anos, mais ou menos, pelo professor Marcelo Ferreira. Sim. Né, que acho que é um dos papas dessa resolveu estudar questão. isso. Se eu não me engano, acho que foi em 93 que ele publicou defendeu a tese de doutorado dele falando sobre esse assunto. Sim. Tive o prazer de tê-lo na minha banca de mestrado. Opa. E eu coloquei isso na minha pesquisa de mestrado, falando um pouco. Ele falou, ainda bem que você mencionou, porque essa questão, aí falando de novo das emendas e tudo mais, ele falou, esse é um ponto-chave. E eu tive o prazer de acompanhar alguns ensaios. Entendi. Então é interessante isso. Não, porque não é comum ligação semirrígida fora do Brasil. Não é muito comum, não é o foco. Mas aqui é o sistema brasileiro, o mercado vai conhecendo. Então foi o caminho que foi sendo trilhado, né? Então a gente hoje, eu tenho feito prédios verticais com uma estrutura mista. Um pouco de núcleo rígido, mas não totalmente. E o restante em aporticado com a ligação semirrígida. E vamos brincando com os dois aqui para fechar o projeto. Entendi. Isso é muito interessante. E aí, enfim, são detalhes de projeto que, assim, como eu disse, cada projeto é único, é muito difícil você ter projeto iguais. Óbvio que ideias você pode ter, pô, já usei isso, deu certo, funcionou, é uma premissa que muitas vezes que você pode seguir no teu projeto, mas assim, você tem que botar a cabeça para funcionar todo o projeto. E às vezes não é um só, né? Muitas vezes está fazendo N projetos de uma vez que tem que estar pensando com isso. E você tem uma grande vantagem, que você tem a vivência do projetista e você tem a vivência de chão... Vamos falar de chão de fábrica. Sim. Pela questão de conhecer os dois. Isso é muito interessante. E a gente está aqui no escritório, assim, o escritório está sendo marcado um pouco, às vezes, como um pré-moldado de bordado, que eu chamo, né? Tá. Então, nós estamos fazendo agora um empreendimento, que é um terminal, com um shopping, com deck park, tudo em pré-moldado, com um pavimento em cima de transição todo moldado em loco, saindo uma torre de 23 andares em alvenaria estrutural. Então nós temos pré-moldado, moldado em loco e alvenaria estrutural na mesma edificação. É uma edificação. Isso é muito interessante. Essa mistura também está começando a acontecer mais agora. As pessoas estão
Tem que ser divulgado. Deixa ficar pronto, deixa ficar pronto. Tem que ser divulgado, cara. Isso que é muito interessante a gente ter essa questão. São estudos de caso muito interessantes. Aí eu falei até, pô, não tem um software que roda todos os sistemas? Não tem, não tem. Mas não aí que adianta. tá. É aquela história. Se você não souber calcular na mão, não souber como fazer, fala assim, aí vira um engenheiro de software. Essa Ele não veio vai. para nos ajudar, Sim, mas a gente tem que saber como calcular. com certeza. Senão a gente vai ficar simplesmente pegando o resultado que dá o software. Operador de software. Pois é. Aí não vai funcionar muito bem, né? Tá certo. Esse é um estudo de caso que aí a gente fala, você comentou em relação ao prêmio da ABSIC, né? Em relação à obra do ano, prêmio do ano, enfim, que tem todos os anos da ABSIC. E tem essa parceria muito interessante, né? Que a própria ABS e a ABSIC estão sempre andando. Sim. juntos. Não, e mesmo o prêmio da BES, né? Junto Sim, com a o prêmio- Gerdau, o sim, o talento, prêmio Talento é incrível, genial, ou seja, isso incrível. promove, isso divulga, promove, premia os trabalhos, é bem legal. Assim, eu gosto do formato, né? Eu acho que é um sucesso. E como que você está enxergando hoje essa questão de... Hoje nós temos a presidente, né? Ou presidenta, nunca sei como fala, enfim, né? Da própria diretora, a Íria, né? Da ABSIC agora como presidenta da FIB. Que é uma brasileira, Isso. né? Na nova gestão. É algo assim... É surreal, para falar a verdade, porque muitas vezes a gente imagina, fala, pô, será que a gente um dia, né, vai ter uma oportunidade dessa? Como que você, assim, estando nesse meio e conhecendo, né? Aí há muitos anos, né? Gosto muito, a gente se dá muito bem, a gente está sempre junto na ABSIC, também na BES, dentro das parcerias, né? Eu mesmo já fui da BES, então, da diretoria da BES, então a gente está sempre junto ali. Olha, é um orgulho muito grande e eu vejo que o que se faz lá fora é muito bom, mas o que a gente faz também é muito bom. Mas não tem a menor dúvida. E a gente consegue fazer com menos dinheiro. Até com essa coisa de carbono, que não tem nada a ver com o assunto, essa coisa de carbono, tudo, a gente usa menos material. A gente é um país mais pobre. Aí é que entra na BNT, que eu falo da sociedade, as discussões. Às vezes a gente gostaria de colocar o top na norma, o mais perfeito, mas... A sociedade absorve um custo desse na construção? Às vezes não absorve, você tem que ir por degrau. Então o que a gente está fazendo, e é o trabalho da BNT, é degrau por degrau ir melhorando a segurança, questão de incêndio. Sim. Nossa, a evolução que nós tivemos nos últimos anos. Vai mexendo, vai melhorando, vai aprimorando, vai apertando no sentido de você ter mais segurança. Mas não dá para o dia para a noite... você colocar toda a segurança máxima, porque o mercado não absorve um custo. O custo da construção civil já está alto, o pessoal anda reclamando dos preços. Então, sobretudo pós-pandemia, né? Sim, subiu bastante. Então, você tem que ir administrando isso, colocando a tecnologia, a segurança, a evolução, fazendo um crescente sem solavancos. Tem que ser um degrauzinho por degrauzinho, vai melhorando e a gente chega lá. Então, eu acho que a gente está hoje num nível muito bom. Eu acho que nos últimos 15 anos houve uma evolução gigantesca. Nós temos inúmeras fábricas novas de pré-moldado. O pré-moldado aumentou muito a participação no mercado. Ainda é pequeno, mas percentualmente ele teve um aumento muito grande. E eu acredito que é o futuro, por isso que eu saí do in-loco, do projeto do in-loco, e fui para a pré-fabricação. Isso há mais de 25 anos. É o que eu acredito, anos, há mais de 25 anos. Então você pegou todo esse, entre aspas, né, o começo. Sim. Né, pegou bem a crescente. Sim, justamente, a mudança, né? Onde saiu do galpão, que eu lembro... poxa, a gente chegou a assistir comercial da Concid, antiga Concid, no Jornal Nacional, no intervalo, a construção industrializada. Mas por que ainda demorou um pouco? Porque ainda não era a história do galpão padrão, as peças padrões. O brasileiro não gosta muito de padrão. Então ele prefere uma coisa um pouco mais individualizada. Então a gente vai... fazendo os projetos, atendendo às necessidades do mercado, e isso eu acho que é o caminho. É onde eu acredito. Atender às necessidades do mercado. Eu gosto muito disso. Mercado.
Tem que ser, porque senão você tá fora. É. É isso. Simples assim. Eu concordo. E eu acho que essa questão... É um assunto que eu gosto muito. De novo, a gente poderia ficar aqui horas discutindo sobre isso, porque realmente é algo... Eu trabalho há menos tempo do que você nesse caso, há 10 anos, e acompanho bastante o mercado da pré-fabricação. E eu gosto bastante, que eu vejo realmente muitos benefícios. Né? Muito mais benefícios, para falar a verdade. Então, assim, é algo que realmente é cativante. Né? Você Com certeza. trabalhou uma vez e fala, e gostei disso. quero aproveitar a oportunidade aqui, até fazer um convite. Vai abrir a comissão da norma de pré-moldados em breve. Convido a todos para participar. Tem que ir lá, online, não tem problema, presencial, e tomar um café com a gente e colocar a sua contribuição. A gente aprende muito nas reuniões, a gente conhece as pessoas do mercado e vale a pena. Eu sou o maior fã e convido a todos a participar, porque a participação ela é muito importante para a gente crescer esse país. É a nossa obrigação social de trabalhar sem fins lucrativos, dar um pouco sangue para esse Brasil crescer que precisa. Nossa, obrigado. Porque eu acho que realmente o convite, eu acho que ele se estende de fato, porque tem que participar. É uma coisa que eu gosto até de comentar, porque a própria ABS defende muito isso. Certo. Defende essa questão da participação dos profissionais, porque assim, é muito fácil quando você vai pegar uma norma impressa, ou enfim, qualquer tipo, não só a norma, mas se você for pegar, por exemplo, as próprias recomendações da ABS. Tem várias já publicadas e várias que estão em redação. Agora, é muito fácil você simplesmente olhar e falar, não concordo com isso. E criticar. Agora, se você de fato quer, participe. Participe, dê a sua contribuição, como você bem comentou. Porque dando a sua contribuição, você vai ter primeiro o gostinho de você ter contribuído e estar lá, e ter participado de alguma maneira, mas ter algo que você realmente acredita. Não, e a gente brinca nas reuniões, né, que a pré-fabricação, o pré-moldado, ele é como se fosse uma doença. Você é picado e aí não consegue sair mais. É impressionante. O que você vê, quem entra não sai. Ou seja, não conheço ex-calculista de pré-fabricado, ex-dono de fábrica. Não tem. As pessoas estão no sistema, acreditam, gostam, vivem o sistema e trabalham por ele, né? É interessante isso. Então eu saí do in-loco, fui pro pré-moldado. Não volta mais. Mas não volta, mas não tem como. Já era, entendeu? Bom, Carlos, é um assunto, como eu disse, para a gente ficar aqui horas discutindo. Infelizmente, a gente tem o nosso tempo aqui também. Né? Acho que teria bastante coisa ainda para a gente conversar, mas mais uma vez, em nome da ABS, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, por falar de um tema tão relevante, de um tema tão importante, relevante, importante, enfim, que ainda cresceu muito e que tem muito ainda a crescer. Eu acho que, como ABS, a gente tem realmente muito que contribuir para isso. Né? Queria agradecer o convite. Por favor, suas considerações finais, além dessa questão da norma, do convite. Agradecer o convite, colocar que o sistema está aí, muita gente conhece. Como eu falei, a gente já tem um corpo técnico muito forte, ou seja, tem aonde estudar, perguntar, aprender. Eu achei muito interessante o Augusto, na apresentação dele, numa palestra, que ele falou, quem quiser fazer parede de concreto, me liga, não tem problema, né? Assim, no sentido de que você vê que tem aí, está na mão. A informação está na mão e hoje ela está bem mais disponível do que era antes. Então, eu acho que não ter medo, estudar um pouco, dá para fazer, é viável. E todo mundo já faz há anos, não estamos inventando a roda, não mesmo. E a gente precisa aumentar essa fatia no mercado, principalmente que vai faltar mão de obra para o moldado em loco. Vai faltar. Isso é inevitável. Acho que já está faltando. Não, está faltando e está envelhecendo o pessoal na obra, né? Você vê que a média hoje do trabalhador da construção civil já subiu muito. Isso é um problema grave. Então a pré-fabricação está aí. É só uma questão de quem pegar primeiro vai treinar.
como a gente fala, tem que treinar. Você tem que fazer uma, fazer outra, mexe aqui, vai ali, vai fazendo. E aí, quando precisar mesmo, já domina o sistema. Excelente. Muito obrigado pelo convite. Mas, obrigado você. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim do 7º episódio do podcast da ABS. Queria agradecer a todos que acompanharam. Em breve tem mais.